Nós vamos agora bater um papo com o pré-candidato da cidade de Caetité, doutor Éder Davi. Ele é uma das figuras mais conhecidas e respeitadas na cidade de Caetité. E hoje vivemos, claro, obviamente, um cenário político, mas também estamos enfrentando um momento crítico na história não só do nosso país, do Brasil, mas do mundo todo, com essa pandemia que está aí. Mas as eleições se aproximam e, nesse primeiro momento, nós estamos dialogando com várias pessoas que colocaram seus nomes à disposição para concorrer nas próximas eleições, caso sejam seus nomes aprovados nas convenções partidárias, né? Porque ainda depende de muita coisa, né? Não é simplesmente a pessoa coloca o nome e já pode se declarar oficialmente candidato, né? Mas alguns nomes são sondados. Lá em Caetité, do grupo do Dr. Ricardo Ladeia, que o saudoso Dr. Ricardo Ladeia, inesquecível, né? Para todos nós, não só para Caetité, mas uma figura também muito ilustre aqui na cidade de Guanambi, muito querida aqui em Guanambi, Dr. Ricardo Ladeia, que já foi prefeito várias vezes, era médico, atuava aqui em Guanambi. Eu conheci o doutor Ricardo justamente pelo carisma e o carinho com que ele tratavam as pessoas. O doutor Éder é hoje uma figura que representa muito bem esse grupo, dado também o seu carisma e o carinho que as pessoas têm com ele lá na cidade de Caetité, e também por ser um advogado combativo, né, dedicado na sua profissão. Eu estou falando isso porque nós temos conhecimento de pessoas que trazem esse bom relato do nome do Dr. Éder, né, que é uma pessoa proba e que tem um serviço prestado na cidade, enquanto profissional, né, dos mais relevantes. Então, doutor, é um prazer falar com o senhor aqui nessa manhã e bem-vindo aqui ao 96 Notícias. Bom dia, Rony. Bom dia, meu xará Éder, que está ao seu lado trabalhando contigo, demais equipe da rádio. E um bom dia aos caros ouvintes. E me dirijo especialmente, Rony, a emissora é de Guanambi, mas tenho de me dirigir especialmente aos conterrâneos de Caetité. E sabemos que as ondas da 96 atingem boa parte de nosso território na zona rural. Então, meu bom dia aos amigos e às amigas do distrito de Bagé dos Ventos e do distrito de Brejinho das Ametistas. É uma satisfação enorme, Rony, e agradeço de antemão pela oportunidade de poder falar a todos através das ondas da 96. Muito obrigado. Bom, doutor Éder, eu disse aqui que o doutor Ricardo Ladeia, o inesquecível doutor Ricardo Ladeia, né, que ainda vive na memória do povo de Caetité e na memória do povo de Guanambi, da região, como um brilhante médico e também como um dos políticos mais respeitados e renomados de todos os tempos aí na região de Caetité, especialmente cidade de Caetité e os distritos. O senhor assumiu há um bom tempo, pelo que nós temos de conhecimento, a liderança desse grupo. Como é que está o grupo hoje, né, que era liderado pelo doutor Ricardo Ladeia, e o senhor que, até então, que eu saiba, nunca pleiteou nenhum cargo político, né? Como é que o senhor vê essa questão do grupo estar hoje totalmente voltado ao seu nome como pré-candidato aí na cidade de Caetité? Como é que o senhor recebe isso do grupo que era do doutor Ricardo Ladeia? Uma missão, né, que para o senhor, talvez a primeira de muitas, né? A minha pré-candidatura, Rony, nesse momento do processo eleitoral a gente diz assim, depois candidatura é também uma surpresa para mim e para a minha família. Embora esteja na política há 21 anos, desde quando iniciei a minha advocacia e pude ser advogado, e mais do que advogado, fui um grande amigo de Dr. Ricardo. Ele nos deixou grandes saudades. É incrível como, ao andar pelo município, fiz muito isso nos meses de janeiro e fevereiro, antes da pandemia, é incrível como há assim, um amor muito vivo, uma paixão tremenda em redor da figura pública de Ricardo. E isso nos motiva na ideia não apenas de grupos e partidos são coisas circunstanciais e necessárias na política, mas o que mais move o meu desejo de dar continuidade
percebo mesmo como uma missão, condição de cidadão e de pessoa humana, não é? Aquilo que Ricardo fez, as marcas que ele deixou, isso não pode ser simplesmente, nada disso pode ser simplesmente apagado de Caetité. Afinal, foi um trabalho feito com muito esmero, com muita dedicação, tudo isso voltado para o povo de Caetité. Mas, como eu disse, eu estou nisso não apenas por uma questão de grupo, embora respeite e considere muito o passado, os amigos, as lideranças todas, mas quando essa missão chega, isso exige do cidadão, exige do profissional Éder, exige do pai de família Éder, do esposo, um grande esforço. Eu tenho de sair e deixar a minha zona de conforto, de certo modo, e me dedicar à vida do próximo. Isso parece ser bobagem, Rony, falar assim no meio político, cujos interesses muitas vezes são outros, estão além dos interesses, aliás, fora dos interesses da população, mas eu penso que no auge da minha vida profissional, de minha saúde, graças a Deus, de minha capacidade de trabalhar e contribuir, eu não poderia ficar sozinho em casa. E mais ainda nessa época de pandemia, de grandes exigências e de grandes desafios, eu não poderia ficar parado, inerte. Eu tinha sim de dar a minha parcela de contribuição à vida do próximo. Eu penso e digo a todos e sempre que uma vida sem dedicação à comunidade é uma vida inútil. Então, eu estou nisso numa missão, embora seja uma surpresa para mim também, não a minha participação na política, porque estou na política há 21 anos, mas a minha participação mais direta na política, e agora na condição de candidato. Isso exige de mim um empenho muito forte e faço isso verdadeiramente com grande otimismo. Se o momento de Caetité, diante de tanta desassistência, diante de gestões que deixam a desejar e tão criticadas, um grande esforço, eu tenho de sair e deixar a minha zona de conforto, de certo modo, e me dedicar à vida do próximo. Isso parece ser bobagem, Rony, falar assim no meio político, cujos interesses muitas vezes são outros, estão além dos interesses, aliás, fora dos interesses da população, mas eu penso que no auge da minha vida profissional, de minha saúde, graças a Deus, de minha capacidade de trabalhar e contribuir, eu não poderia ficar sozinho em casa. E mais ainda nessa época de pandemia, de grandes exigências e de grandes desafios, eu não poderia ficar parado, inerte. Eu tinha sim de dar a minha parcela de contribuição à vida do próximo. Eu penso e digo a todos e sempre que uma vida sem dedicação à comunidade é uma vida inútil. Então, eu estou nisso numa missão, embora seja uma surpresa para mim também, não a minha participação na política, porque estou na política há 21 anos, mas a minha participação mais direta na política, e agora na condição de candidato. Isso exige de mim um empenho muito forte e faço isso verdadeiramente com grande otimismo. Se o momento de Caetité, diante de tanta desassistência, diante de gestões que deixam a desejar e tão criticadas, se Caetité já exigia a participação minha e de outros caetitenses no processo eleitoral, nesse tempo de pandemia, a participação, o empenho nosso será um dever ainda maior de todo o cidadão caetitense de bem. Bom, doutor Éder, eu venho acompanhando já há algum tempo muitas críticas, né, à gestão atual aí da cidade de Caetité, né? Algumas pessoas já enviaram mensagens aqui para o programa, críticas, e eu sempre coloquei aqui os microfones da Rádio 96 à disposição, eu tenho isso aqui, né, de colocar os dois lados, as versões dos fatos, sempre coloquei à disposição do atual gestor, prefeito Aldo, para quando quisesse vir aqui à rádio. Já fizemos esse convite, já tivemos secretário dele aqui, presente aqui no programa, mas ele nunca esteve, né? Embora aceite essa questão de que a cidade de Caetité tem as suas emissoras de rádio, mas a 96 é uma emissora regional, né? E é uma das mais antigas emissoras de rádio aqui do sudoeste da Bahia, com um grande alcance. Então, quero dizer que continuamos aqui com os microfones abertos. Nesse momento de pandemia, obviamente, todas as atenções ficaram voltadas para essa questão da pandemia e todos os prefeitos, secretários de saúde têm o nosso total apoio enquanto emissora de rádio para ajudar nesse sentido. Mas estamos vivendo também um período político, né? É inevitável falarmos sobre isso. Então, como eu disse anteriormente, muitas críticas foram ventiladas aqui
E aí na cidade de Caetité também, a gente acompanha essas críticas à gestão. Quais são os pontos que o senhor acredita e como o senhor avalia, né, essa gestão? O que deu errado e o que pode ser melhorado hoje na cidade de Caetité? É uma pena ter de falar da gestão e ter de ser críticas a ela. Eu pretendo pautar a minha campanha, e já faço isso na pré-campanha, e me esforço muito nesse sentido, pelo menos, Sônia. Eu tenho de pautar a campanha nas propostas. Eu desejo muito que a política de Caetité desse ano seja limpa e propositiva, feita com base naquilo que representa os anseios da população de Caetité. Entretanto, nós não podemos esquecer do fato de que estamos passando por uma situação muito, mas muito difícil. A ideia é como se Caetité não tivesse uma liderança na prefeitura, a ideia é como se Caetité não tivesse nomes que pudessem representar o povo de Caetité junto ao poder público. Caetité, nos últimos 3 anos, passou por um total e completo abandono em todas as áreas. Eu respeito muito quem pensa de forma contrária, mas essas últimas gestões acabaram fazendo com que Caetité passasse a figurar mais nas páginas policiais por conta de escândalos de corrupção, através de ações que foram ajuizadas na Justiça Federal, especialmente aí em Guanambi, e ações essas que foram fruto, até certa parte, de investigações que passaram pelo meu escritório de advocacia. Desde o início da minha advocacia, eu procuro investigar as contas prestadas pelos prefeitos e, constatando alguma irregularidade, alguma ilegalidade, eu sempre, juntamente com vereadores de oposição, eu sempre levei isso às autoridades da polícia, às autoridades do Ministério Público, para fazer com que os malfeitores fossem punidos, respondessem a processos pelas coisas ruins que fizeram. Essa é só uma parte do que diz respeito à aplicação dos recursos públicos. Mas o sentimento maior mesmo do caetitense é aquele sentimento de que a cidade carece mesmo de uma pessoa que assuma a liderança, que proporcione para o povo de Caetité aquilo que o povo de Caetité mais precisa. Nós sabemos, Rony, penso muito fortemente nisso, nas minhas redes sociais eu estou convidando a população de Caetité a participar da elaboração de meu plano de governo, porque não sou eu que tenho de ditar o que precisa ser feito para Caetité. Eu vou falar o que precisa ser feito de Caetité, mas depois de ouvir muito a população. Eu procuro fazer questionamentos nas mais diversas áreas para que a população de Caetité possa me falar, para que a gente possa fazer juntos e sonhar juntos a Caetité que queremos no futuro. Em relação à situação da pandemia, principalmente diante de todo o caos e abandono gerados em Caetité, eu penso que o grande desafio no pós-pandemia será, primeiramente, os cuidados com a vida e com a saúde. Passamos por uma crise de saúde terrível, sem precedentes, mas um grande desafio, outro também, será a inovação para a geração de trabalho e renda. Em Caetité, quando a gente conversa com os amigos e as amigas, quando se faz uma pesquisa, sempre apontam como 2 grandes problemas: o problema da saúde em Caetité e o problema da falta de emprego, da falta de oportunidades. Não só aqui na sede, Rony, mas também na zona rural. Nas minhas andanças, nas pesquisas de campo que faço, eu procuro identificar os potenciais econômicos das nossas mais diversas regiões. E eu estou impressionado cada vez mais e feliz cada vez mais pela vontade do homem e da mulher do campo de Caetité, principalmente e especialmente, pela vontade de trabalhar e ter sua renda própria. Quando a pessoa vai e se desloca para outro estado da federação, para São Paulo, por exemplo, ele não vai com vontade, não. Imagina a pessoa deixar a esposa, deixar filhos aqui em Caetité e ter de se ausentar de sua cidade, de sua terra, porque não tem oportunidade de trabalho. Muitas vezes essa oportunidade de trabalho está em casa mesmo, está no seu terreno, no seu quintal, mas se tivermos o incentivo da prefeitura, se tivermos incentivo através de tantas empresas sem fins lucrativos, a exemplo do Senar, por exemplo, que podem incrementar, dar condições àquela pessoa para produzir mais leite, de investir na pecuária, de investir na criação de peixes, de investir na irrigação com baixo gasto de água, através da irrigação e etc. A gente pode proporcionar para a população de Caetité mais chances de trabalho. Eu digo isso apenas na zona rural, mas vamos pensar numa visão maior. Caetité é um polo hoje muito interessante de confecções. Por que não aproveitar melhor, não só dessas grandes empresas, mas também
fazer com que aquelas pessoas que trabalham na informalidade também se regularizem junto ao governo, pagando um imposto praticamente simbólico e, ao mesmo tempo, tendo condições depois de aposentar-se, tendo a garantia do INSS, você tirar essas pessoas da formalidade. O Caetité pode fazer muito. Tanta coisa virá no pós-pandemia que nos parece muito ruim, mas vamos ter de aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, na semana passada, imagine que foi aprovado no Congresso Nacional algo que deve ser, calculo aqui, altamente revolucionário no que diz respeito ao saneamento básico. Ou seja, esse novo marco regulatório do saneamento básico e na ideia de se universalizar os serviços de água e esgoto, isso poderá sim impulsionar novos investimentos e ajudar na retomada econômica do país no pós-pandemia. Caetité não tem redes de esgoto, nós temos manilhas que seriam destinadas ao escoamento das águas pluviais das chuvas, mas que servem de esgoto, que são jogados nos 4 rios que correm a cidade, que viraram canais de esgotos. Ou seja, é uma oportunidade que a gente pode aproveitar de tantas outras oportunidades. Imagina que a taxa de desemprego do Brasil no mês de fevereiro, antes da pandemia, era de 12,6%. A estimativa é de que no final do ano ela chega a 17%, 18%. Se Caetité já sofria com o desemprego, imagina, Rony, após essa pandemia, após esses tempos tão difíceis e sem precedentes. Ô, doutor, eu gostaria de pedir ao senhor 2 minutinhos, né, para a gente rodar um intervalo de 2 minutos e meio, e nós vamos voltar, e eu gostaria de saber do senhor o seguinte: há rumores de que o candidato, que seria naturalmente candidato à reeleição, seria o prefeito Aldo, né, mas já ouço ventilar por aí, como pré-candidato, o ex-prefeito Zé Barreira. Como é que fica essa questão da oposição aí na cidade de Caetité? Porque, naturalmente, seria o prefeito Aldo. Por que estão ventilando agora o nome do ex-prefeito Zé Barreira, né? E há algumas perguntas aqui para o senhor também, muita gente mandando mensagem já aqui no nosso programa, perguntando se o senhor, caso figure como candidato, dentro das suas propostas, se pretende criar uma guarda municipal para Caetité e outras perguntas. O senhor responde daqui 2 minutos. Aguarde aí, 2 minutinhos e meio. Vamos lá. Ok, de volta. Agora são 8h13. Eu estou entrevistando aqui o doutor Éder Davi, pré-candidato a prefeito lá de Caetité. E eu fiz uma pergunta no bloco anterior, como é que ele via essa questão do cenário político da oposição, que naturalmente teria o nome do atual prefeito Aldo como pré-candidato, né? E também ventila-se agora que o pré-candidato da situação seria o ex-prefeito José Barreira, que foi prefeito por duas vezes, por 2 mandatos. Como é que o senhor avalia essas questões políticas aí do lado da oposição ao seu partido, ao seu grupo político, ao grupo político do doutor Ricardo, e também como é que está a questão dos apoios políticos à sua pré-candidatura, doutor? Primeiramente, nessa questão da possibilidade do ex-prefeito Zé Barreira concorrer, não é uma surpresa para nós, sempre avaliei como sendo talvez a figura mais importante do grupo da situação, mas para mim me parece ser a pior figura mesmo, com todo respeito à pessoa do ex-prefeito Zé Barreira, mas eu me refiro mesmo às suas gestões, e foram gestões péssimas e já foram avaliadas negativamente por toda a população de Caetité. E não passará, se candidato for, de um recalque, Rony, será uma espécie de o mais do mesmo, até porque Aldo é fruto do ex-prefeito Zé Barreira, é como se criador e criatura estivessem meio que degladiando ou repensando a forma de fazer política pela situação e fazer com que vingue, com que permaneça em Caetité uma política de panelinha, uma política de privilegiados que tanto faz o povo de Caetité sofrer. Enfim, não me traz preocupação nenhuma o prefeito Aldo, o ex-prefeito Zé Barreira, afinal de contas, talvez seja nas urnas próximas, nas prós-eleições, talvez seja o maior momento dele prestar contas e submeter-se novamente ao crivo popular, que, por certo, vai escolher o nome certo, dentro de um momento de grande vontade de mudança e transformação, é o que nós pensamos. No que diz respeito a apoios, eu conto com o apoio, especialmente do grupo de Ricardo Ladeia, mas não
estou sozinho nisso. É muito interessante saber que a minha candidatura é fruto não da vontade de um grupo apenas, mas da vontade de outros grupos, de outras lideranças políticas e de parcela significativa da população de bem de Caetité que acreditam no meu potencial. Nós temos o apoio da Rede de Sustentabilidade, temos apoio de 2 candidatos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de candidatos do Partido dos Trabalhadores, ou seja, nós temos ideologias diferentes unindo forças para tentar vencer as eleições de Caetité, para apresentar o melhor projeto. Eu não quero ser trampolim para deputado nenhum, para liderança política externa nenhuma. Eu penso que o momento são as eleições, o momento é o futuro de Caetité, a Caetité dos nossos sonhos, a Caetité que queremos fazer e construir para os nossos filhos e os filhos de nossos filhos, como o doutor Ricardo sempre falava. Essa é a minha preocupação e não tenho como preocupação servir de plataforma, servir de lugar, de centro, de nome para favorecer políticas e lideranças externas. Minha preocupação é Caetité e é o meu desejo de mudar, o desejo mesmo de empreender uma ampla transformação. Olha, tem perguntas aqui, inclusive um ouvinte mandou, dizendo o seguinte, que uma das propostas do saudoso doutor Ricardo Ladeia era criar em Caetité uma guarda municipal. O senhor pretende criar essa guarda, caso, né, o seu nome seja aprovado nas convenções e se torne um candidato à oposição, o candidato da oposição, dentro das suas propostas, tem essa de criar essa guarda? Essa é uma reivindicação de muitos caetitenses, já é presente assim, em vários planos de governo. Se é uma reivindicação do caetitense, vejo com bons olhos isso, embora não seja uma grande prioridade. O que eu penso em relação à prioridade de geração de emprego e renda é a gente fomentar a iniciativa privada, é fazer com que a prefeitura possa incentivar a criação de trabalho. Penso também na necessidade urgente, Rony, de nós diminuirmos os cargos de confiança, de enxugarmos a administração, de transformarmos e darmos dignidade àquelas pessoas que trabalham apenas contratadas para a prefeitura, sem que tenham acesso a um concurso público, sem que tenham acesso a direitos básicos depois. O acesso aos cargos da prefeitura não pode ser através de indicações políticas de vereadores, de lideranças, de pessoas que sejam amigas do prefeito, etc. A gente tem de fazer um concurso público sério para que todos os caetitenses tenham direito a trabalharem junto ao poder público. Doutor, a guarda municipal é apenas um ponto. Uhum. Doutor, inclusive me recordo aqui que recentemente houve uma crítica em relação ao atendimento de saúde aqui, por exemplo, no distrito de Pajeú dos Ventos, né? Muitas vezes as pessoas saíam de lá para vir buscar um atendimento aqui em Guanambi. E como é que está essa questão da saúde em Caetité? Antes dessa pandemia, né, bem antes, tinha um problema com relação ao atendimento, inclusive de médico. A gente teve reclamações nesse sentido aqui. E como é que o senhor avalia essa questão da atenção que tem sido dada aos distritos, pessoal da zona rural, a questão da saúde na cidade? Como é que está isso aí em Caetité hoje? Rony, a questão da saúde é a mais terrível possível. Imagina que caetitenses não estão nascendo caetitenses. Caetitenses estão tendo de se deslocar para Guanambi para terem seus filhos, para Ibiaçucê para terem seus filhos. Isso é muito ruim e acaba nos trazendo uma grande tristeza, justamente por saber que Caetité, no passado, foi um polo de tratamento de saúde. A gente tem uma estrutura que foi concebida para um hospital municipal, mas de porte regional, que atenderia 25 municípios da região, que foi diminuído por questões político-partidárias a pecha a nódoa de elefante branco. E esse que, de repente, a gente chega no momento de pandemia e a gente tem de aproveitar as pressas dessa estrutura do hospital para fazer um hospital de campanha. Em Caetité, eu me preocupo eu preocupo mais, entretanto, com a questão da saúde básica. Todos sabemos, Rony, que 80% dos problemas de saúde são resolvidos nos PSFs, nas unidades básicas de saúde. Caetité tem várias estruturas, 4 estruturas pelo menos, já terminadas pelas gestões passadas, mas que não funcionaram. Estruturas, eu digo assim, de PSF. São estruturas muito bem projetadas, construídas com recursos do governo federal, que estão jogadas lá, os
jogadas no mato ou simplesmente servindo de garagem para um carro de som, por exemplo. Isso, em particular, bom que se diga, isso é simplesmente terrível, isso é simplesmente triste. O melhor de tudo, a gente tem de investir na questão do atendimento básico de saúde, investir no trabalho e na capacitação dos agentes de saúde para evitar que a situação de saúde piore e exija depois do poder público maiores investimentos naquilo que chamam de atendimento de saúde a nível secundário e terciário. Você disse Pagel do Vento, imagina que Pagel do Vento é um dos nossos distritos mais antigos, foi um dos nossos distritos mais pujantes, mais ricos na economia. Basta dizer que ali havia indústrias, na época do plantio de algodão, indústrias do algodão, e Pagel foi simplesmente esquecido. Eu sei que existe uma grande reivindicação por parte da população do Pagel dos Ventos em relação ao assaltamento do acesso a Caetité. É o único distrito que não possui ainda uma ligação através de asfalto. Isso é muito importante, costuma estar e figurar no plano de governo de todo candidato a prefeito, figurará no meu plano de governo também, e se eleito for, vou empreender todos os esforços para conseguir fazer com que a população de Pajeú tenha esse acesso, tenha esse assaltamento. Mas eu penso em Pajeú, Rony, numa outra situação. A gente tem de pensar além, tem de pensar mais, tem de inovar, tem de sonhar mesmo com a Pajeú melhor. Por exemplo, a gente pode conseguir gerar mais empregos e rendas fazendo esforços para que os parques eólico e solar saiam do papel. Nós temos em Pajeú, por exemplo, barro de alta qualidade. Nós temos lá 3 rolarias pequenas, eu cito aqui os nomes Mirando, Tiruquinha e João de Beato. Imagina se a gente conseguisse profissionalizar mais isso, incentivar através de cursos e capacitação para fazer com que essas pequenas rolarias se transformem em cerâmicas, numa indústria maior. Nós temos costureiras, rendeiras, já naquela ideia da confecção que eu disse para você, a gente pode melhorar isso mais ainda no Pajeú. Em relação à pecuária, isso é histórico também. A gente sabe que através de cursos de Senar, a gente pode fazer com que a produção que hoje está em 1.000 litros de leite por dia, triplique simplesmente através de incentivos importantes de capacitação dos criadores. Nós temos agricultura em terras altamente férteis. Por que não criar um amplo programa de construção de barragens, mesmo subterrâneas, e perfuração de pós artesianos para fazer com que essas plantações possam ser irrigadas? Para fazer uma espécie de mandala, por exemplo, a gente pode aproveitar a irrigação que pode ser feita através de pequenos reservatórios de peixes para a criação de peixes. Isso já gera depois, já gera adubo e água para irrigar o plantio, para uma criação de porcos, para uma criação de galinhas. Ou seja, muito pode ser feito. Engraçado saber que em Caetité hoje, atualmente, com a atual gestão, não há o mínimo esforço para capacitar essas pessoas, e esse esforço está aqui à disposição de nós. Nós temos empresas e temos fundações que podem nos ajudar, mas em Caetité há uma completa falta de vontade. Eu fico até questionando, Rony, por que a de Caetité, nessas últimas gestões, embora tenha tido um acesso a grandes recursos, a milhões e milhões, Caetité recebeu, Rony, mais de R$1 bilhão nas últimas 3 gestões. Quando a gente procura tanto dinheiro, tantos recursos, investimentos em Caetité, em ajuda à população, especialmente a mais pobre, a gente simplesmente não acha simplesmente. A gente vê ali, eu me refiro agora ao distrito de Breju das Ametistas. Eu estive na comunidade de Rio Grande algumas vezes e pude ver como aquela população sofre com a construção de uma ferrovia, com explosões de pedras, sem um cuidado maior, sem fazer com que aquelas pessoas tenham acesso, todas elas, as necessitadas pelo menos, ao aluguel temporário, por conta de estarem sofrendo com aquele tipo de empreendimento. É uma região, Rony, que sem apoio da prefeitura consegue se aproveitar de 2 barragens, a barragem do Sacoto, por exemplo, uma das que eu cito aqui, para fazer irrigação de tomate, para fazer irrigação de pimentão e outras hortaliças, e fazem isso sozinhos, não é? Tirando do seu esforço, da sua vontade de empreender, da sua vontade de não sair de suas terras, não é? O melhor para as suas vidas, o melhor para aquela região. E precisa de um apoio da prefeitura, da presença do prefeito, precisa de um incentivo que seja verdadeiro na ideia de fazer com que aquelas pessoas cresçam
e não sejam simplesmente tratadas como se fossem escravos e servis de uma política clientelista. Doutor, o nosso tempo já está aqui bastante avançado. Nós vamos ter que encerrar. Eu gostaria só de fazer mais uma pergunta e deixá-lo já também à vontade aí para suas considerações, né? Algumas obras estruturantes aí da cidade de Caetité, algumas levaram bastante tempo para serem concluídas, né? Obras demoraram. Eu digo isso porque, por exemplo, passo sempre por Caetité, quando a gente viaja aí pela BR-030, eu vi uma rotatória que levou tempão para ficar pronta e outras obras, né? É preciso dar mais agilidade a essas obras da cidade. Mas hoje a gente tem notícia de que a máquina pública, né, a prefeitura tem feito obras de pavimentação e várias outras obras aí na cidade. O prefeito tem trabalhado, pelo menos é o que nós acompanhamos pela imprensa aqui. Como é que o senhor vê essa questão? E desde já quero aqui agradecer a sua participação no nosso programa. Eu agradeço, Rony. Essas obras são as obras de então, né? São as obras de véspera de eleições. Os agentes da prefeitura, na sua atual posição, eles simplesmente fazem o que fazem toda eleição. Começam a pintar praças, tapar buracos, pavimentar ruas. Você está falando de obras assim que demoram muito, como você citou, uma pequena rotatória. Imagine que ali no Pajeú, na Pajeú do finado César, na Pajeú de Julão, de Cláudio, fica o meu abraço, minha lembrança cordial a César Ladeia e cresci assim na política, vendo o amor que ele tinha pela região do Pajeú, enfim. Mas imagina que ali no Pajeú foi iniciada há 6 anos atrás, Rony, há 6 anos atrás a construção de um ginásio poliesportivo coberto, e ainda não terminou. Ontem fizeram uma campanha para arrecadar cimento para que a população reerga o muro do cemitério local. A situação assim é de caos, é apenas de mais política e etc. Entretanto, Rony, terminando aqui, eu me empolgo muito quando falo de Caetité, me empolgo, Rony, porque sou otimista. Nós estamos em tempos difíceis, em tempos desafiadores, a inovação e a preocupação com a vida, a geração de empregos serão o norte nosso, mas eu nunca estive tão otimista. Se tudo estivesse bem, Rony, eu não teria de participar do processo eleitoral deste ano. Mas esse estado de uma Caetité abandonada, de um povo tão esquecido, aqui na sede da zona rural, somado aos desafios de um mundo que passará por uma crise terrível, tu nos diga isso pelo menos, por uma crise sem precedentes na história recente, tudo isso exige de mim e de cada um dos caetitenses todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade de fazer melhor e diferente. Doutor, eu queria... Palavras, Rony, desejando um abraço e não, eu gostaria de... Eu sei que tem muita gente de Caetité agora nos ouvindo, e antes de concluir essa entrevista com o senhor, eu gostaria de fazer aqui algumas colocações como radialista, tá? Não faz muito tempo, as pessoas que são da cidade de Caetité, que nos enviavam aqui reclamações, e algumas até questionando que não havia espaço para fazer reclamações sobre a gestão, e algumas vezes tecer algumas críticas à atual gestão, gostaria de dizer, e ao mesmo tempo desafiar, porque não faz muito tempo, alguém usou os microfones de uma emissora para dizer que eu, Rony Martins, deveria cuidar do quintal da minha casa, né, e não do quintal da casa dos outros. E eu queria aproveitar essa oportunidade porque isso magoou um pouco, porque quando isso vem de um colega, a gente fica muito triste, especialmente quando um colega que lhe conhece. Eu gostaria de fazer um desafio ao colega e a qualquer pessoa da cidade de Caetité que consiga provar que eu tenho qualquer vínculo político, partidário, com qualquer pessoa, ou receba qualquer valor, ou seja, qualquer favor político ou mesmo financeiro, para estar aqui fazendo o trabalho que sempre fiz, que é usar os microfones para colocar à disposição da população, seja de Caetité ou da região, porque a 96 é uma rádio comercial e regional. Então, eu gostaria de dizer que não tenho o mínimo de interesse, nenhum político partidário. Assim como esse microfone está aberto, e eu estou falando com o senhor, doutor Éder, eu gostaria de dizer que esse microfone está aberto para o prefeito Aldo, para o ex-prefeito Zé Barreiro, ou quem quer que seja, para utilizar desse espaço, porque esse espaço aqui é democrático, tá? É democrático. E gostaria de dizer que minha preocupação com Caetité, e aí, quando fizeram essa crítica, aí que eu me interessei mesmo
pelos assuntos voltados à cidade de Caetité e vou acompanhar de perto porque eu amo Caetité. Meu pai morou em Caetité muitos anos. Eu tenho irmãos que nasceram em Caetité. Meu pai tem serviços prestados em Caetité. Meu falecido pai, o tenente Apolinário, foi delegado daí muitos anos, né? Tinha uma fazenda aí na região e até hoje nós vamos aí visitar. Eu fui, antes da minha mãe falecer, fui visitá-la com ela, esse terreno aí próximo aí de Caetité, né? Bem próximo, e dizer que tem um carinho muito grande pela cidade de Caetité. Aliás, o atual prefeito talvez nem se lembre mais de mim, mas eu me lembro muito bem dele, da família da esposa dele, tenho o maior respeito, carinho. Queria dizer que quando a gente usa o microfone para vocês, é uma rádio comercial e regional. Então, eu gostaria de dizer que não tenho o mínimo de interesse, nenhum político partidário. Assim como esse microfone está aberto e eu estou falando com o senhor, doutor Éder, eu gostaria de dizer que esse microfone está aberto para o prefeito Aldo, para o ex-prefeito Zé Barreiro, ou quem quer que seja, para utilizar desse espaço, porque esse espaço aqui é democrático, tá? É democrático. E gostaria de dizer que minha preocupação com Caetité, e aí, quando fizeram essa crítica, aí que eu me interessei mesmo pelos assuntos voltados à cidade de Caetité e vou acompanhar de perto, porque eu amo Caetité. Meu pai morou em Caetité muitos anos. Eu tenho irmãos que nasceram em Caetité. Meu pai tem serviços prestados em Caetité. Meu falecido pai, o tenente Apolinário, foi delegado daí muitos anos, né? Tinha uma fazenda aí na região. E até hoje nós vamos aí visitar. Eu fui, antes da minha mãe falecer, fui visitá-la com ela, esse terreno aí próximo aí de Caetité, né? Bem próximo, e dizer que tem um carinho muito grande pela cidade de Caetité. Aliás, o atual prefeito talvez nem se lembre mais de mim, mas eu me lembro muito bem dele, da família da esposa dele, tenho o maior respeito, carinho. Queria dizer que quando a gente usa o microfone para fazer crítica, como critico o prefeito daqui de Guanambi, né? Critiquei diversas vezes, tenho críticas inclusive hoje para fazer aqui em relação a questões voltadas à educação e outras coisas. A gente tem que fazer um jornalismo com imparcialidade, com respeito. Então, assim, eu não admito que não me respeitem como profissional, né? Que ao se referir à minha pessoa, pelo menos seja de uma maneira cortês, né? Respeitável, e vai ter de mim o mesmo tratamento. Então, queria dizer que não tenho nenhum interesse. O senhor solicitou a entrevista através de sua assessoria. Essa entrevista foi concedida e foi um prazer conversar com o senhor. E eu acho que é importante Caetité, todos aqueles que têm interesse, se manifestarem nesse momento, porque logo, logo teremos as prévias aí, a campanha vai chegar, os nomes vão ser colocados à disposição da população, e é interessante para a população de Caetité e para a região, porque Caetité é uma cidade importante da região, que nós temos um carinho muito grande. Tá? Eu queria só fazer essas considerações e agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa. Perfeito, Rony. Eu agradeço muito a vocês todos. Meu bom dia e bom trabalho a vocês. Você que já está na atividade nesse momento, daqui a pouquinho já volta para o seu escritório, né? Como advogado tão combativo que é. Mas agradeço muito, agradeço pelo espaço cedido não a este pré-candidato a prefeito de Caetité, mas principalmente a população de Caetité, que busca nas emissoras da rádio de vocês uma espécie de socorro, né, diante das mazelas que sofre, dos problemas que atinge tanto a nossa população. Eu sou grato na condição mesmo de caetitense. Um forte abraço, um bom dia a todos e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muito bem, obrigado, doutor, foi um prazer enorme. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Segura aí, senhor Éder, vamos lá.